Geralmente, quando eu venho gravar vídeo, eu faço uma lista de coisas que eu gostaria de falar durante o vídeo. Só que esse vai ser bem diferente. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar, talvez indiretamente, sobre Para Toda a Eternidade, que é o livro mais recente lançado no Brasil da Taylor Jenkins Reid, a mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e também Daisy Jones and the Six. E eu tenho visto muita gente falando que esse foi o pior livro que leu da Taylor Jenkins Reid, mas eu confesso que esse foi um dos melhores livros que eu li dela, junto com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E o porquê é algo que a gente vai conversar um pouquinho mais ao longo desse vídeo. Mas antes de falar do livro, de fato, eu queria divagar um pouquinho sobre a vida e como os livros conseguem mexer com a gente dependendo do tipo de experiência que a gente teve na nossa vida. Como diferentes livros vai ter diferentes significados para diferentes pessoas. E eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis que a gente tem quando a gente fala sobre livros. Por isso que quando eu não gosto tanto de uma história, eu insisto para as pessoas lerem, porque a experiência que elas vão ter vai ser completamente diferente com a experiência que eu tive. E é a mesma coisa com qualquer outra coisa que a gente tem na vida, seja com um restaurante, seja com um tipo de serviço que alguém prestou pra você, experiência vai ser absolutamente tudo. E isso tem muito a ver com os livros e como a gente encara as histórias. E o mais curioso é que essa semana, ou semana passada, eu tive um episódio um pouco triste na minha vida, mas tem muito a ver com o que a gente vai ter aqui e com o que eu senti com essa história. E eu sei que esse é um vídeo que não tá indo direto ao ponto, mas é que, como eu disse, eu não fiz uma lista de coisas que eu quero abordar, eu só quero abrir meu coração e falar como esse livro mexeu muito comigo. E eu vou chegar nesse momento, tá? Algumas semanas atrás aconteceu um episódio não muito feliz aqui, onde o Diogo acabou se envolvendo num acidente de carro. Ele tá bem, não aconteceu nada, mas segura essa informação aí com você. E uma coisa que eu preciso pontuar aqui também é que ele não me ligou pra falar, olha, eu sofri um acidente, eu tô aqui e tô esperando as coisas se resolverem e tudo mais. Ele só me avisou quando chegou em casa. E ele fez isso porque, ele sabia exatamente como eu ia me sentir. Eu ia me sentir extremamente impotente, porque eu não conseguiria chegar onde ele estava, eu não conseguiria ajudar ele a resolver as coisas, eu não conseguiria fazer absolutamente nada. Mas aí, nessa mesma semana, eu comecei a ler esse livro e isso me fez pensar sobre tudo isso que eu tô falando pra você e como esse livro mexeu comigo. Porque aqui a gente tem a história da Elsie e do Ben. Eles são jovens, com seus 20 e poucos anos, eles se casam, só que o Ben morre. E isso acontece nas 10 primeiras páginas. E isso me fez pensar muito sobre a vida, sobre o companheiro que eu tenho e sobre as coisas que a gente planeja com as outras pessoas e às vezes a gente não sabe o que nos espera amanhã. E foi exatamente por isso que esse livro mexeu tanto comigo. A experiência que eu tenho hoje é completamente diferente da experiência que eu tenho há 15 anos atrás. Faz tempo? Faz tempo. Talvez se eu tivesse lido esse livro muito antes de me casar, sem pensar em me casar, talvez ele não fosse mexer tanto comigo. Mas hoje, com a experiência que eu tenho e com as coisas que a gente planejou junto, com o tempo que a gente tem de casado, esse livro mexeu demais comigo, porque me fez pensar muito sobre o que eu faria se eu não tivesse o Diogo, o que eu faria se alguma coisa ruim tivesse acontecido nesse acidente, sabe? E foi na mesma semana que ele sofreu esse acidente que eu comecei a ler essa história. Talvez não tenha sido a melhor escolha, talvez não, mas foi algo que me fez refletir muito sobre aquilo que a gente tem na nossa vida e como diferentes livros, como eu disse, mexem de diferentes formas com a gente. Esse livro me impactou muito porque aqui a gente não tem apenas a questão do luto, a gente tem muito a questão do como o amor cresce rápido, porque aqui a gente tem uma história onde as pessoas se envolvem em meses e resolvem se casar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Desde o meu namoro até o meu casamento, eu só tive 9 meses. E hoje eu tô há 10 anos casada, sabe? E me fez refletir muito sobre as experiências que a gente tem com o outro também, o que aquela pessoa traz pra sua vida. E esse livro vai falar sobre tantas coisas, ele vai falar sobre luto, é um livro que vai falar sobre sentimento, é um livro que vai falar sobre esse para sempre que foi interrompido e a outra parte que ficou não sabe exatamente o que vai fazer. Acompanhar a Elsie, na minha posição hoje, é extremamente doloroso porque ela não sabia exatamente onde colocar as coisas do marido, o que ela ia fazer, como é que ia ser a questão do enterro, ela tinha que reconhecer o corpo e muitas outras coisas ali. Então foi muito doloroso ver essa trajetória dela. Além disso, o livro é dividido entre passado e presente, então a gente sabe
o que aconteceu e como a Elsie tá se sentindo em relação àquele tópico que acaba sendo abordado ali do passado dela com o Ben. E é algo muito triste, é algo muito doloroso de você ver aquela pessoa que não sabe o que vai fazer. Ela tem umas reações, ela tem sentimentos que ela não sabe exatamente como lidar, porque ela perdeu alguém que ela estava planejando a vida inteira dela ali. E sabe, foi um livro que eu senti tantas coisas e que me fez pensar muito sobre por que as outras pessoas não estão gostando. E é óbvio que nem todo mundo tem que gostar de todos os livros que lê, ou todos os livros são magníficos, mas isso é uma questão de ponto de vista, de vivência, de histórias que talvez mexeram com você e talvez não vai mexer comigo. Esse foi um livro que eu me conectei muito mais pelas coisas que talvez quem é casado tenha que passar em algum futuro, né, em algum momento da vida, porque a gente infelizmente não vai viver para sempre. Em algum momento a gente vai perder o outro. E foi muito difícil passar por alguns momentos que a gente tem aqui. Foi muito doloroso. Existem muitos elementos que são muito bem explorados aqui. E um deles, apesar da construção que a gente tem, é a relação que existe entre a Elsie e a sogra dela. E a sogra não sabia da existência dela, não sabia que o filho tinha casado porque foi numa cerimônia privada, uma cerimônia muito pequenininha. Ele tinha medo de falar sobre a Elsie e a gente vai entender exatamente qual é o motivo desse medo por trás. A gente vai perceber que essa sogra dela também é viúva, que ela passou por muitas coisas, que existe uma sociedade inteira julgando não apenas a Elsie, mas também a sogra dela, como a própria sogra acaba usando vários elementos como válvula de escape, refazer coisas, renovação do imóvel dela e muitas outras coisas também. E a amizade que existe aqui da Elsie com a melhor amiga dela é algo muito bonito de se ver, muito humano também. Foi um livro que mexeu tanto comigo de diferentes maneiras que eu nem sei o que falar. Eu não sei se esse vídeo vai fazer muito sentido, eu espero que ele faça e eu espero que na edição eu consiga fazer alguma coisa, mas se você chegou até aqui, me conta nos comentários o que você acha disso tudo que eu divaguei aqui, o que você acha desse livro, caso você tenha lido, me conta nos comentários se você já leu, me conta se você já leu também Taylor Jenkins Reid, se você tem pretensão de ler, se você pretende ler algum livro dela, qual é o livro que você gostaria de ler, e me conta também qual foi o melhor livro que você leu, um livro que mexeu muito com você, mas não é todo mundo que gosta da história. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se você é novo por aqui, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros e confere o outro vídeo que vai aparecer aqui na tela pra você conferir um pouquinho mais sobre o meu trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!